qual o papel das instituições, né? Aí a gente tem agora esse primeiro painel, Água e Meio Ambiente, qual o papel das instituições públicas nesse horário da manhã, né? Nós trataremos. Então, essa também é uma importante reflexão para cada setor e que a sociedade tem que participar disso, né? A gente precisa discutir isso, qual é o papel de cada instituição pública frente a todo esse enfrentamento que a gente precisa ter em relação a essas crises climáticas, para que a gente garanta que tenhamos água, né, para todos. A gente vai então iniciar com o palestrante João Ricardo Reiser, né, ele é presidente do Comitê Paranaíba, e ele nos enviou um vídeo. Então a gente vai primeiro assistir o vídeo dele e depois a gente continua com os palestrantes aqui da mesa. Olá pessoal, sou João Ricardo Reiser, trabalho já há 22 anos na gestão de recursos hídricos, sou formado em administração, tenho também o mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos pelo Profiágua, estou como presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, na diretoria do comitê no segundo mandato. Queria agradecer o convite da ABS Rio Grande do Sul, do professor Samuel, para estar aqui com vocês nessa 24ª Semana Estadual da Água, aí no seminário Água e Meio Ambiente, qual o nosso papel, para falar um pouco sobre o papel das instituições públicas, com destaque ou enfoque na atuação dos comitês de bacia hidrográfica. Queria já também, de antemão, pedir desculpas a vocês por não estar aí presencialmente, né, mas alguns problemas administrativos e também a antecipação do nascimento da minha filha dificultaram esse deslocamento. Peço desculpas também se eu cometer algum equívoco aqui no vídeo, o que dificulta um pouco, né, traz algum transtorno aí nessa comunicação. Vamos lá. Eu tenho um pouco de incômodo, e alguns amigos brincam com isso, com a perspectiva, né, da frase água é vida, porque para mim sempre fica a percepção de que quando nós usamos essa frase água é vida, as pessoas reduzem a questão da água somente a questão biológica, né, da origem da vida, manutenção da vida. E a água está presente em praticamente tudo que nós fazemos, seja como matéria-prima ou parte. Eu atuo há 22 anos na área e eu não consigo encontrar uma atividade em que a água não esteja presente, ou como matéria-prima, ou como parte do processo produtivo. Estudos da ONU mostram que 75% dos empregos dependem diretamente da água. O estudo da Água e Emprego de 2016 da ONU. Essa dependência da água ela foi reafirmada num estudo recente de 2024, que mostra que 80% dos empregos nos países em desenvolvimento dependem diretamente da água. E aí vem para nós uma preocupação, como o Brasil, um país que detém aí altos índices da disponibilidade de água doce no mundo, passa por situações de conflito, escassez, né, onde a água se transforma inclusive em um fator limitante para o desenvolvimento econômico, para a saúde pública, o bem-estar do país. Uma questão a ser pensada são as origens da gestão da água, né, como está esse processo, onde vem a necessidade de falar da gestão da água. Primeiro é preciso entender que nós não podemos mais ter um padrão que era utilizado anteriormente, um paradigma anterior, onde nós tratávamos simplesmente de disponibilidade e demanda. É preciso entender que atualmente, para falar de gestão de água, nós precisamos tratar não só de disponibilidade e demanda, mas de tudo que altere ou afete a disponibilidade e a demanda, tratando então da gestão integrada dos recursos hídricos. E aí, então, pensando nesse processo, né, da gestão integrada, no porquê gerir, porquê falar em gestão de águas, para entrar, então, no papel do Comitê de Bacia, é muito dessa percepção de que a água é um fator de produção, seja como matéria-prima ou parte do processo produtivo, é um recurso limitado, né, necessário aí a praticamente todas as atividades que nós fazemos. A escassez por disponibilidade ou demanda gera, então, conflitos, pelo uso desse recurso, sejam conflitos econômicos, sociais ou ambientais, com claro e direto prejuízo à perspectiva da sustentabilidade. E a gestão, então, vem para regular, planejar, controlar o uso e proteger as fontes para que esse recurso, que é limitado, atenda a todas as necessidades. É preciso entender também que nós temos aí diversas políticas públicas com princípios e objetivos que são muitas vezes distintos. Eu gosto muito de separar ou de marcar muito a questão da gestão de recursos hídricos, da gestão ambiental e da questão da gestão do solo, como políticas públicas distintas que têm objetivos e funções diferentes,
e tem que atuar de forma integrada para que a gente consiga atingir a perspectiva da sustentabilidade. Entrando, então, na gestão da água de uma forma até um pouco mais direta, é interessante perceber que, apesar da Lei 9433 de 97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, não é novidade falar sobre gestão de água no Brasil. Nós já temos lá desde 1934 e ainda legislações anteriores, o Código de Águas já tratava com diversos dos instrumentos que nós temos hoje, com uma configuração um pouco diferente. Seu principal defeito do Código de Águas de 34 era tratar o planejamento como setorial, ou seja, cada um decidia para onde queria ir. E a 9433 ela traz uma perspectiva diferente para esse processo e incorpora principalmente aí um novo componente. A gestão de águas, gestão de recursos hídricos, diferente de outras públicas, ela tem um componente de participação e envolvimento da sociedade. Então, se afasta da perspectiva de comando e controle, não que ela seja ruim, ela tem as suas funções e tem as suas atribuições, mas para a gestão de águas, a perspectiva de comando e controle ela não é adequada. E ela traz, então, a perspectiva da gestão descentralizada, ou seja, não são os órgãos gestores nas capitais, né, dos estados que decidem, ou mesmo na capital federal, quem decide o que fazer sobre a água, mas sim nós temos que ir para a bacia hidrográfica e contar com a participação dos usuários e da sociedade. Esse é o grande diferencial dos comitês de bacia e acho que entendo também aí que é o grande diferencial dessa política pública como um todo. E aí, o papel dos comitês de bacia nessa função, ele não tem como não se reconhecer e não se pensar na importância do envolvimento da sociedade. Os comitês eles têm um papel sobre praticamente os 5 instrumentos de gestão: outorga, o enquadramento, os planos, a cobrança. São todos instrumentos que diretrizes para esses instrumentos passam pelos comitês de bacia, passam por uma decisão conjunta com a sociedade, que não é somente uma decisão técnica, mas é uma decisão política também, de como utilizar os recursos que estão disponíveis para que eles atendam aos múltiplos usos, mas também que a gente garanta a perspectiva da sustentabilidade, né? A questão das condições ambientais, sociais e também econômicas desse processo. Nós temos no Brasil aí mais de 250 comitês de bacias hidrográficas instalados, eles estão concentrados principalmente onde nós temos os usos da água, né, na região Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e aonde nós temos também aí a menor disponibilidade hídrica, né? A nossa maior disponibilidade hídrica na região Centro-Norte, enquanto a maior parte dos nossos usos estão na região Nordeste, Central e Sul do Brasil. Falando um pouco sobre a bacia do Rio Paranaíba, da qual eu sou presidente, nós temos uma área de aproximadamente 220 mil quilômetros quadrados, estamos centralizados aqui na região, bem no coração do Brasil, na divisa aqui de Goiás, Minas Gerais, aqui com o Triângulo Mineiro, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Se fosse um estado, seria o 5º estado brasileiro em relação ao PIB, é uma região muito desenvolvida economicamente, usos de água, com todos os setores presentes de uma forma muito forte, a mineração, a agricultura irrigada, a população também ocupando a bacia de uma forma bastante presente. E temos trabalhado no comitê estratégias para a aplicação do recurso e para fazer com que o resultado da gestão integrada, participativa da água tenha seu reflexo na sociedade, para que nós consigamos cumprir o nosso papel em relação a essa política. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba foi instalado em 2008, né, no amplo processo de mobilização, então está aí já com seus 16, 17 anos aí de instalação. Temos um plano de bacia, que é de 2013, está em processo de atualização. Temos também a cobrança pelo uso da água implementada aprovada em 2016 e o início da arrecadação em 2018. A média da nossa arrecadação é em torno de 22 milhões, somente nos mananciais federais. E a expectativa de arrecadação na bacia como um todo, se nós considerarmos os rios estaduais e também o Rio Federal, a expectativa de arrecadação é em torno de 70 a 80 milhões, né, considerando as águas de domínio federal e de domínio estadual. Sobre o que está sob domínio, né, do Rio Paranaíba, os rios de domínio federal, a nossa arrecadação, como eu disse, é em torno de 22 milhões,
nós temos trabalhado, então, diversos projetos de aplicação, buscando o retorno e a melhoria das condições da bacia para que a gente consiga ter água em quantidade e qualidade e garantir segurança hídrica para os múltiplos usos. A aplicação desses recursos, ela está em duas frentes principais. Uma que está relacionada à gestão de recursos hídricos, como um grande guarda-chuva de ações que têm impacto, né, em várias unidades da federação, na bacia como um todo, né? Então, nós temos aí exemplos como o conflito do Alto São Marcos, o principal conflito por uso de água no Brasil hoje, uma área que pode chegar a mais de 200 mil hectares irrigados, mas que enfrenta restrições em razão de um conflito entre irrigação e geração de energia. O Comitê do Paranaíba foi pioneiro no Brasil na perspectiva da priorização dos usos, não é a prioridade em caso de escassez, mas sim a definição como instrumento de planejamento de uma prioridade para o uso, visando aproveitar potencialidades da bacia, e esse conflito está em processo de regularização junto aí aos órgãos gestores que atuam na bacia, visando aí o uso racional desse recurso e o melhor aproveitamento, né, da disponibilidade de água existente. Temos também aí balanço de implementação do plano, atualização do nosso plano que está sendo construída em articulação e buscando a integração, os 9 comitês afluentes que estão instalados aqui na bacia, são 4 em Goiás, 3 em Minas Gerais, 1 no Distrito Federal e também 1 no Mato Grosso do Sul. Temos também alguns instrumentos relacionados aí também nessa perspectiva de gestão, né, desse guarda-chuva, por fomento do uso racional da água na bacia, como uma sala de situação integrada, sistemas de informação, estudo para o uso racional da água na agricultura, apoio à implementação da rede de monitoramento, não só de vazão, mas também de clima, para que esses dados fomentem o uso racional e para que nós possamos utilizá-los na gestão da água de uma bacia, da bacia de uma forma geral. O componente é uma perspectiva de agenda setorial, onde nós temos então aí os investimentos que impactam os setores usuários e ações mais pontuais na bacia. Nós tivemos aí uma atuação do Comitê do Paranaíba de uma forma muito ativa no enfrentamento às situações de escassez na bacia. Temos aí o destaque no Distrito Federal, que enfrentou uma crise bastante séria de falta de água entre 2018 e 2020, e o Comitê do Paranaíba entrou com ações como revestimento de reservatórios, visando a redução de perdas, o revestimento também de canais de irrigação, né, para redução de perdas e melhor distribuição da água. Esse exemplo dos canais de irrigação fez com que nós tivéssemos não só uma redução de perdas, mas também uma maior articulação e integração entre os usuários do canal, acabando com um conflito entre o setor de abastecimento e o setor de irrigação. Temos também aí investimentos em saneamento rural, onde o Comitê do Paranaíba fez a instalação de fossas sépticas, buscando aí funcionar como um modelo a ser seguido pelos municípios e por outros componentes que têm interesse no saneamento, né, na perspectiva de instalar fossas sépticas e garantir o tratamento dos efluentes gerados na área rural, que é uma preocupação bastante grande. O saneamento, de uma forma geral, ele tem uma grande preocupação com as áreas urbanas, e a área do saneamento rural fica sempre bastante esquecida, de uma forma geral. Além do saneamento rural, nós temos investimentos também em parcerias com os municípios. Um dos grandes norteadores da nossa atuação tem sido buscar a alavancagem dos recursos, né, do Paranaíba, fazer com que os nossos recursos se multipliquem. Um exemplo é a ET Coromandel, né, uma ET construída na cidade de Coromandel, onde nós melhoramos aí a eficiência do tratamento com a construção de 3 obras, um filtro biológico, um decantador secundário, uma estação elevatória. Nós melhoramos a condição de funcionamento do sistema de efluentes do município de uma forma geral, melhorando a eficiência e permitindo uma maior longevidade no funcionamento do sistema. Atuações como interceptor também no município de Tupaciguara, retirando o esgoto da parte central da cidade. Estamos com parceiros também do município para que o município cumpra sua função de construção da estação de tratamento de esgoto, fazendo com que a gente tenha realmente um benefício não só na saúde pública, mas na perspectiva da água, do resultado da qualidade da água. Uma melhoria também, um outro exemplo de atuação
fazendo com que o Comitê de Bacia do Paranaíba interfira na questão do enquadramento. Um comitê afluente, que é o Comitê do Corumbá, Veríssimo e São Marcos, aprovou o enquadramento pelo uso da água e definiu um determinado trecho do manancial como classe 4. E isso gerou um conflito com o polo industrial, que precisa da água, né, como classe 3 para fazer as suas captações. E aí o Comitê do Paranaíba, em articulação com o Comitê do Rio Estadual, em articulação com o setor usuário, buscou a antecipação do enquadramento de classe 3, que estava previsto em 2030, agora para 2025, solucionando então o conflito entre esses dois setores, o abastecimento e o setor de indústria e mineração. Temos também diversos outros investimentos em outras ETs, como ampliação e melhoria da ET Melchior no Distrito Federal, uma série de outros exemplos. Nós temos atuado aí principalmente na aproximação com os setores usuários. Temos um exemplo de um outro projeto, que é o Serviço de Assessoramento ao Irrigante, os laboratórios móveis de irrigação, que induzia o uso racional, né, do setor de irrigação e uso agropecuário, melhorando a condição do uso da água na bacia, esse que é um dos principais setores usuários, né, com impacto também na produtividade, no consumo de outros insumos, como energia, adubos, defensivos, entre outros. Também com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, áreas de conflito, equipamentos para pesquisa e dotando as universidades, os institutos de ensino e pesquisa, para que eles consigam auxiliar na solução dos problemas reais que nós enfrentamos na gestão de uma forma geral. Ações também de recuperação das condições ambientais, né? Nós alocamos recursos para fomento aos programas produtores de água e também para fomento aos programas de recuperação das bacias de uma forma geral, melhorias aí principalmente relacionadas à conservação de solo e água. Né? Sempre que se fala de programas produtores de água, as pessoas se recordam muito de ações de revegetação, mas é preciso dar um destaque para as ações de conservação de solo, terraceamento, recuperação e conservação de estradas rurais, pelo impacto que isso tem não só na infiltração de água, mas também na redução de sedimentos que são carreados para os mananciais. Também temos trabalhado aí com foco muito grande em ações de educação ambiental, com jogos e envolvimento, participação junto à sociedade, participação com os setores usuários. O exemplo aqui dentro de aproximação com a ABS é uma questão que tem que ser fortalecida pelos comitês de bacia e pela gestão de recursos hídricos de uma forma geral. É preciso estar perto dos setores usuários e próximo às associações e representações da sociedade e trazê-los para dentro da gestão de recursos hídricos. Isso é uma grande preocupação que nós temos tido aqui no Comitê do Paranaíba, para alcançar e ter também o reconhecimento da sociedade. A sociedade entenda e perceba qual é o nosso papel e nós possamos aí fortalecer a atuação e o resultado da atuação dos comitês de bacia, que é principalmente garantir água em quantidade e qualidade para os múltiplos usos e enfrentar também aí os desafios, né, de eventos hidrológicos críticos, como os que foram pelo que o Rio Grande do Sul nesses últimos meses. A gestão de águas e os comitês de bacia têm um papel fundamental nesse processo. E é preciso reconhecer esse componente para que ele consiga exercer o seu papel e dar à sociedade os resultados que a sociedade precisa que sejam entregues. Agradecer mais uma vez aí a ABS, Paulo, pelo convite, a atenção de todos vocês. Espero ter atingido a expectativa de vocês. Ficamos aí no Comitê do Paranaíba também à disposição para conversar, para levar os nossos exemplos, para discutir o que é necessário, né, e como a gente tem trabalhado essa questão da gestão das águas e o nosso papel na gestão das águas. Destacando mais uma vez, para finalizar, a gestão de águas é fundamentalmente participação e envolvimento da sociedade. Cada componente cumprindo o seu papel para garantir água em quantidade e qualidade para os múltiplos usos e garantir segurança hídrica a todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Bem, um comitê jovem, né, tem poucos anos e já 8 anos com um dos instrumentos principais que nós temos, né, na gestão das águas, que é a cobrança. Aí nós aqui do Sul, os comitês, ficamos com inveja, né, Sérgio? O comitê
Sinos com 36 anos de existência, o Comitê Gravataí com 35 anos. E a nossa Lei Gaúcha das Águas tem 30 anos, prevê, né, está lá na lei a cobrança, serviu de base para a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a lei que rege este comitê, né, que é o Comitê da União, e lá eles estão aplicando a cobrança com vários resultados. A gente vê aí toda a mobilização que o comitê tem em definir para onde os recursos irão, né? E aqui a gente fica discutindo um pingo d'água. A gente faz acordos para que os produtores desliguem as suas captações para a gente garantir água para abastecimento público. Então, infelizmente, é a nossa realidade. Aí eu passo agora, né, ao deputado Miguel Rossetto, que constituiu a Frente Parlamentar das Águas da Assembleia Legislativa, né, e tem sido um grande apoio assim, aos comitês para que a gente consiga levar em mais instituições, né, essas necessidades, né, que se discuta, né, a implementação desses instrumentos que a gente precisa para conseguir avançar e, de fato, fazer a gestão pública das águas no Rio Grande do Sul, né, porque hoje, sem os instrumentos que estão previstos em lei, é muito difícil. Então, passo a palavra aí para o nosso deputado. Muito obrigado, Viviane. Bom dia para todos vocês. Cumprimentar meus companheiros aqui, companheiras de mesa, né? A Viviane, a doutora Gimena, que está aqui conosco, e o Sérgio também, que preside o nosso comitê lá do Gravataí. Enfim, saudar, em nome do Paulo, da ADES, né, toda essa iniciativa importante, nossos amigos do SENGE que estão aqui, enfim, todas as representações institucionais, militantes, né, que estão aqui nesse encontro importante. Aqui há muita história. Nós estamos falando da 31ª semana interamericana e a 24ª semana estadual da água. Portanto, há uma história acumulada, um pensamento acumulado que eu quero registrar o meu profundo reconhecimento por essa continuidade, por essa dedicação a essa agenda tão importante. Eu pretendo colaborar com essa discussão de forma muito objetiva, em 2 pontos, né, especialmente um ponto. A minha experiência, que vários aqui acompanham, Viviane fez referência, é pensar o Parlamento Gaúcho, a Assembleia Legislativa, como espaço onde a agenda ambiental faça parte da discussão de forma permanente. E pensar esta agenda no Estado do Rio Grande do Sul, onde a responsabilidade institucional, legal, constitucional da Assembleia é se afirmar, se tornar, consolidar como um grande espaço do debate público, né, sobre os grandes temas que importam para o Estado do Rio Grande do Sul, para o nosso povo. A minha experiência na frente das águas, frentes parlamentares, são frentes dedicadas a determinados assuntos, são várias as frentes parlamentares, mas elas se constituem um coletivo de parlamentares, deputados, que se dedicam a um tema, concentram, estudam, propõem, dialogam, trabalham. Essa experiência tem sido muito rica, ela começa no ano passado, onde nós consolidamos essa iniciativa da Frente das Águas, uma frente parlamentar dedicada à preservação, consolidação, recuperação das bacias hidrográficas e tem como base de diálogo com os comitês. Daí a minha relação mais direta com a Viviane, com o Sérgio e com representantes, vamos lá, dos 25 comitês de bacia, das 25 bacias hidrográficas do nosso estado, que de conjunto compõem as nossas 3 grandes regiões hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul. E um contato em várias regiões do nosso estado. Posto isto, né, eu quero trazer, por conta dessa experiência, 2, 3 reflexões e 2 temas. O primeiro é um questionamento que todos nós devemos fazer, que eu me faço. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul a partir dessa fala da Viviane, do que nós escutamos aqui em Goiás? Nós temos produzido vários encontros com representações de Minas Gerais, de São Paulo, do Ceará, do Rio de Janeiro, enfim, quer dizer, buscado trocar experiências de outros estados sobre este tema, né? Como é que esses estados, essas representações, essas instituições
tratam uma regulação, né, da relação do uso da água nos seus estados. Uma coisa que eu me pergunto, que deve ser objeto de reflexão de todos nós, é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A década de 90 foi uma década promissora, forte, onde nós marcamos as nossas leis, legislações, regulações. Chegamos até o ano de 2000, criando a SEMA aqui no Estado. Nós não tínhamos uma Secretaria do Meio Ambiente. 94 é a nova legislação ambiental, marco nacional, junto com 2, 3 estados, e que se constitui numa grande referência nacional, inclusive, de 97, da legislação nacional. 2 temas foram fundamentais, afora outros, e inovações. A ideia dos comitês de bacia, que incorporam 2 conceitos inovadores, né? A ideia de comitês, onde a regulação, o acompanhamento tem como base uma presença da sociedade civil, portanto, uma relação horizontal. E o segundo conceito é o conceito da bacia. Nós saímos só da ideia do vale dos rios e construímos um conceito de bacias hidrográficas. Construímos, naquele período, né, uma ideia de estrutura institucional capaz de dar conta desse modelo de gestão. Na legislação foi estabelecido 3 agências acompanhando, né, as regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul. Essas 3 agências seriam o suporte, ou dariam suporte para os comitês, suporte administrativo, suporte técnico, suporte operacional, para esses comitês operarem, cumprirem com a sua responsabilidade, que é o planejamento do uso da água, balanço hídrico, relações de outorga, o acompanhamento e a gestão das bacias hidrográficas. Os instrumentos para isso foram anunciados, e o fato é que isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso é curioso porque, a partir da década de 2000, no final da década de 90, 2000, os estados e a União, elas se adequaram às legislações da década de 90. A ANA é de 2000, Agência Nacional das Águas. A Agência Nacional das Águas é um desdobramento da Lei de 97. Então, o Poder Executivo se adequou a essa regulamentação anunciada nessas grandes legislações da década de 90. Todas elas legislações, na minha opinião, contemporâneas, modernas, né, corretas do ponto de vista de uma estratégia de cuidado com a natureza e com as águas. Vários estados, né, construíram suas novas legislações. A Agência Nacional da Água é uma referência, mas o fato é que nós não avançamos nisso. O nosso DRH sai da Secretaria de Obras e vai para a Secretaria do Meio Ambiente e paramos aí. Isso é um tema importante para pensar o futuro, né? Por que é que nós paralisamos essa adequação da legislação e hoje, Sérgio, Adriane, vocês que estão aqui dos diversos comitês, há um reconhecimento do abandono absoluto dos comitês por parte do Poder Executivo. Mesmo as resoluções tomadas recentemente a partir do Fundo dos Recursos Hídricos, ele não sai do papel. Então, o que nós vemos no Rio Grande do Sul, em se tratando do cuidado com as nossas águas, nascentes, arroios, nós vemos uma estrutura de planejamento legal, institucional. Os comitês fazem parte de um desenho legal. Os comitês não são ONGs, no sentido de responsabilidade institucional. É só nesse sentido que eu falo. Os comitês de bacia fazem parte de uma estrutura institucional legal de cuidado com as águas do nosso Estado. Tem responsabilidade legal no planejamento. E são absolutamente abandonados naquilo que seria uma obrigação do Poder Executivo em apoiar e garantir esses comitês, esses espaços, que cumprem o seu papel. E nós queremos uma situação impressionante, é que o sistema funciona sem os comitês. Ou ele é autorizado a funcionar sem os comitês. O sistema de outorga segue a sua vida e a FEPAM segue a sua vida. E é uma anomalia. E o resultado é desastroso para o Estado do Rio Grande do Sul, na minha opinião.
Nós temos que refletir sobre isso, né? Na minha opinião, nós temos essa situação de abandono e o Estado do Rio Grande do Sul não está preparado para cuidar das suas águas, cuidar da sua população, cuidar da sociedade, cuidar da sua economia, cuidar do seu desenvolvimento. Se a gente olhar o DRH, não sei se alguém da cena, o DRH vai participar do nosso encontro aqui, os testemunhos do DRH, equipe, qualificação, estrutura, etc., são absolutamente pequenos, reduzidos. Quando nós olhamos outros estados, Paraná, Santa Catarina, Minas. Então nós temos que pensar, né, por que chegamos até aqui nessa situação de abandono, de conflitos crescentes, e chegamos aqui despreparados para um momento de transição brutal, que são as mudanças climáticas. Então nós chegamos nessa situação onde no último ano, nos últimos 2 anos, nós convivemos com a maior estiagem do estado do Rio Grande do Sul. Em 12 meses convivemos com as maiores enchentes do estado do Rio Grande do Sul. E o que é curioso é que o Poder Executivo não se movimenta. Nós não temos uma agenda ambiental clara, precisa, orientadora de iniciativas em relação a este assunto no Estado do Rio Grande do Sul. Há uma movimentação do governo do Estado em relação a monitoramento, acompanhamento, etc., etc. Mas não há, do ponto de vista de prevenção, de cuidados, nenhuma iniciativa em relação a este tema. A partir das enchentes, nós começamos a falar de desassoreamento, que é correto, que é uma estratégia importante, de forma adequada, mas não falamos de matas ciliares. Nenhuma iniciativa em relação a matas ciliares. Décadas de destruição disso, nenhum acompanhamento. Eu não vou esticar muito aqui o meu tempo, né? Mas então, por conta desta situação, que eu acho que é uma legislação, uma estrutura adequada, necessária, da potência para ela, e por conta do diálogo que nós fizemos com o Ministério Público, com os comitês, com militantes ambientalistas, com gestores municipais e de outros estados, enfim, da ANA, que nos ajudaram nessa reflexão que nós estamos fazendo, nós apresentamos um projeto de lei, que eu assino, que eu tenho iniciativa, mas o governo não é meu, é coletivo, de constituir, de sugerir, de propor a constituição no Estado, ou para o Estado do Rio Grande do Sul, de um Instituto Estadual das Águas. Eu acho que é absolutamente insuficiente essa estrutura administrativa, DRH, ao lado de dezenas de outros departamentos e diretorias e estruturas, numa SEMA, e que também, na minha opinião, não é esse objeto aqui, a adequação da SEMA com investimentos, com infraestrutura, aprisiona a agenda ambiental, secundariza a agenda ambiental naquilo que ela deveria ter como agenda solo, própria, forte, na gestão administrativa como política pública. E dentro dessa estrutura ampliada administrativa, o DRH perde ou se perde nessa atividade. Então eu penso sim, a partir dessa reflexão, eu concordo, por isso eu tomei a iniciativa, de que é exemplo do IGAM de Minas Gerais, que é a experiência mais consolidada, ou mais forte, na minha opinião, que é o Instituto de Gestão das Águas de Minas, que eu sugiro, né, que as pessoas que estão aqui dedicadas conheçam, se aproximem daquela experiência do IGAM de Minas Gerais, dotar o nosso Estado de um instituto estadual com força institucional, com autonomia financeira, para olhar e gerenciar e dialogar com os 25 comitês de bacia, de apoiar os 25 comitês, de estar ao lado e cumprir aquilo que a legislação estabelece, em substituição, na minha opinião, das 3 agências administrativas que não saíram do papel. Para resumir aqui, a ideia que nós estamos construindo, sugerindo, é um instituto estadual que representasse este olhar estadual dos nossos recursos, das nossas bacias hidrográficas, e assumisse a responsabilidade administrativa de dar potência aos comitês, apoiar os comitês, dialogar com os comitês, mas ser uma estrutura administrativa forte,
do ponto de vista institucional, com autonomia financeira, para cumprir esse papel. E olhar, enxergarmos um instituto estadual com essa força política, institucional, administrativa, que nós não temos hoje. E a sua representação traduzir a agenda das águas do Estado do Rio Grande do Sul, que é absolutamente escondida, subsumida no nosso Estado. Então, esse é um primeiro elemento que eu penso muito importante a partir desse diálogo, que é o Estado incorporar na sua agenda administrativa, e assim que os Estados funcionam. As organizações administrativas, elas criam secretarias, instituições, autarquias, elas se incorporam na sua agenda permanente as pautas políticas da sociedade. Por isso que tem uma Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente, etc. Eu acho fundamental, essa é a minha colaboração nesse debate, que o Estado do Rio Grande do Sul, exemplo de outros estados, assuma com a responsabilidade, com a energia, com a dimensão política que este agenda tem, se preparando para responder à sociedade gaúcha com uma estrutura estadual forte, clara, objetiva, potente, que diga, nós vamos cuidar da água no Estado do Rio Grande do Sul. Nós achamos que isso é uma agenda importante. Nós achamos que temos responsabilidade com o nosso povo e com o país, por conta de todas as relações fronteiriças e internacionais que nós temos a partir da Lagoa Mirim, Jaguarão, etc. Então, nós temos uma responsabilidade com o nosso povo, nós temos uma responsabilidade com o povo brasileiro, e nós temos uma responsabilidade fronteiriça. E, portanto, nós temos que nos adequar a isso e falar com essa dimensão e com essa responsabilidade. Então, esse é um dos temas que eu trago, que é um reposicionamento do nosso Estado, de ter uma estrutura forte, permanente, qualificada, para dar conta dessa agenda e fortalecer os comitês. Capacidade de trabalho. O segundo tema que eu trago aqui, de uma forma muito rápida, mas que faz parte dessa agenda na Assembleia Legislativa, nessa instituição, que é uma coisa importante que nós temos que superar também, que é sobre a agenda ambiental. Você sabe que a maioria das Assembleias Legislativas tem suas comissões permanentes de meio ambiente. A maioria delas tem. A Assembleia também tem essa relação, ela tem comissões permanentes de trabalho sobre os temas permanentes de discussão da sociedade. A economia, o desenvolvimento, enfim, vai lá, saúde, educação, etc. Na Assembleia do Rio Grande do Sul, na nossa Assembleia, a agenda ambiental ela é tratada na mesma comissão que trata a agenda saúde. Vocês imaginam, então, nós temos uma comissão de saúde e meio ambiente. Vocês imaginam que a dimensão, o gigantismo do tema saúde, obviamente, incorpora 99% do tema da comissão permanente. Pela dimensão, pela importância e o gigantismo do tema saúde. A Câmara Federal tem uma comissão dedicada à agenda ambiental. O Senado da República tem uma comissão dedicada. A maioria das assembleias legislativas tem comissões dedicadas à agenda ambiental. Nós não temos aqui no Rio Grande do Sul, eu estou propondo isso também, uma iniciativa coletiva, eu lidero isso por conta da minha representação, eu sou deputado, eu tenho que ser para ter essa iniciativa, mas é uma iniciativa coletiva, que a Assembleia Legislativa tem um espaço permanente que a sociedade possa debater os assuntos ambientais, em que os deputados se preparem, se qualifiquem, se dediquem a esta agenda e que seja um espaço de composição, de aprendizado, de composição de conflito, de alteração das legislações, etc., etc. E que seja um espaço de reflexão sobre essa situação de emergência no Rio Grande do Sul. Em duas últimas frases, nós vivemos esta situação de emergência climática. O Estado do Rio Grande do Sul, por conta da nossa condição, é um dos territórios de maior impacto da emergência climática. Os dados acumulados e apresentados dão conta disso, e eles sinalizam este ambiente de incerteza crescente que nós estamos vivendo. Aquilo que nós acumulamos nos últimos anos, milhares de anos, há uma transição, e nós entramos num ambiente de incerteza, e não estamos preparados para enfrentarmos, convivermos com essa nova situação de incertezas. Então, preparar o Estado para conviver com essa situação, na minha opinião, do ponto de vista da Assembleia, isso que eu falo aqui, nós deveríamos ter um espaço permanente, público, de diálogo,
sobre a agenda ambiental, que ela é urgente, definitiva, como nunca foi, especialmente por conta das mudanças climáticas. E a Assembleia tem que parar, e a sociedade tem que conhecer o que se vota lá. Não é possível continuar um processo de maiorias que desconstituem permanentemente as legislações ambientais do Estado, que já foram vanguarda e referência, hoje são atraso. Nós recentemente aprovamos por maioria constituição de barragens, barramentos em áreas de proteção ambiental, sem nenhuma discussão. E assim é feito. E vai a desconstituição de toda a nossa legislação. Então é isso, eu queria cumprimentar todos vocês, agradecer pelo convite e oferecer dois temas para reflexão, duas iniciativas que nós estamos constituindo lá na Assembleia, com vários outros parlamentares. Primeiro, é que o Estado do Rio Grande do Sul não está preparado para o cuidado com as águas. O Estado do Rio Grande do Sul não foi capaz de cumprir com as orientações legais da sua legislação de recursos hídricos e com a sua Constituição. E ele tem que corrigir essa rota, ele tem que se preparar para assumir a sua responsabilidade com a nossa sociedade, com o futuro, que é o cuidado com as nossas águas. E a sugestão que nós fazemos para o debate é constituir um instituto estadual, com força, com qualidade, né, para apoiar os nossos comitês de bacia, que nós continuamos achando que é uma base contemporânea, forte e a mais adequada para responder a este cuidado. E o segundo tema é estimular o debate para que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a nossa Assembleia de Representação Popular, também se prepare para cuidar mais da agenda ambiental. E para isso que ela assuma esta agenda como agenda permanente na Assembleia, exemplo de outros temas, e constitui uma comissão permanente dedicada à agenda ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer a todos vocês, nos colocar inteiramente à disposição na frente das águas da nossa Assembleia. Encerro cumprimentando as iniciativas da Aves, o espaço do SEND, de todos vocês, mas se vocês me permitem, em especial, um reconhecimento público do caráter dedicado, heróico, uma responsabilidade gigantesca dos nossos amigos e amigas dos comitês de bacia. Fazem das suas casas espaços dos comitês, fazem do seu telefone, da sua agenda, do seu salário, da sua residência, espaços de cuidado das águas aqui do nosso Estado. Então, minha homenagem à Viviane aqui, ao Sérgio, a todos que estão aqui dos comitês de bacia, que são militantes exemplares, que merecem toda a nossa homenagem. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada por trazer esse tema tão importante, né? Se não conseguimos constituir 3 agências de bacia, creio que um instituto seja mais fácil, né? E ele consegue certamente comportar todos os 25 comitês. Eu passo agora, então, para o geólogo Sérgio Cardoso, que falará pela APN, nosso presidente do Gravataí, mas hoje está aqui pela APN VG. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite à organização. Deixa eu fazer uma tradução da sigla APN, né? É a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, é uma ONG que existe em Gravataí há 45 anos. Então, uma entidade que se constituiu com a luta da dragagem do banhado grande, dos banhados, na verdade, para poder aumentar a produção de arroz. E com essa tese, na verdade, que era para eliminar a fome, e a gente sabe que a fome continua, né? As propriedades aumentaram, o dano ambiental foi realizado e foi construído um canal de 30 quilômetros. E que hoje acaba sendo um dos grandes problemas que nós temos na bacia hidrográfica do Gravataí, que é o armazenamento de água. Então é um banhado que foi drenado, né? E esse grande dreno acaba levando toda a nossa água para o Guaíba de maneira muito rápida. Então, 1 semana, 2 semanas sem chover, o Gravataí já baixa 30 centímetros, 1 metro, e a gente tem que entrar dentro desse processo, e aí entra o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica.
Comitê Gravataí, na verdade, como a Viviane coloca, né, se constituiu junto ali, né, Sinos Gravataí, Gravataí Sinos, né, pelo processo de articulação, mas uma necessidade social. E não foi instituído pelos governos da época, né? A sociedade se organizou e vamos se organizar para poder superar o que nós enfrentamos. O que era? Os 2 rios poluidíssimos, os Sinos Gravataí e o Gravataí Sinos. E aí estava eu no sábado, né, numa atividade cultural, lá no Gravataí, alguém perguntou assim: Sérgio, o Gravataí é o rio mais poluído, é o 5º mais poluído. Eu disse: olha, 3º, 4º, 5º temos acordo em 30%. Agora 70% do rio não, né? 70% do rio apresenta excelente qualidade. Então a entidade a qual eu faço parte e milito, por incrível que pareça, há 45 anos também, né, desde a sua fundação, tem esse papel, na verdade, de fazer o que a pergunta aqui nos responde, né? E o símbolo da entidade é um quero-quero, né? Tem que gritar, tem que reclamar, tem que tensionar, tem que se organizar. E aí, deputado Rosseto, quando a gente enfrenta, e o que nós estamos enfrentando hoje no Rio Grande do Sul, para mim é muito mais da questão da defesa da água. É contra um outro processo que é pior, que é da democracia, que é da socialização do bem coletivo. Então não é simplesmente os comitês por si só. Eles não são contra os comitês, eles são contra o processo da democracia e da construção do Estado. É um Estado, na verdade, que serve a poucos. E há 2 meses atrás, o Comitê Gravataí, exemplo dos Sinos, nós aprovamos a cobrança pelo uso da água na bacia do Gravataí. Processo que demorou 2 anos, 1 ano de maneira intensa, numa bacia do Gravataí nós temos conflito. Não é conflito imaginário, é conflito de roubo de água, numa fazenda que tem mais de 500 mil de multa, né? E todo ano desculpa a expressão, é um inferno na torre, porque eles vão lá, roubam água, botam a brigada militar, eles não pagam a multa, eles interferem em terra quilombola, fazem obra em terra quilombola, e todo ano a gente passa nesse calvário, porque a disputa da água não é só da água, é disputa de dinheiro mesmo, né? E recentemente a Fazenda fez um acordo com o presidente da Associação Quilombola, um acordo que está sendo questionado pelos moradores que moram dentro do quilombo, né? Porque esse presidente da Associação Quilombola não mora dentro do quilombo, e a Fazenda ofereceu lá 200 sacos de arroz para eles botar as bombas dentro da terra quilombola e tirar água. 200 sacos de arroz é 1 hectare. 1 hectare plantado dá 200 sacos de arroz. O cara produz lá 1.500, 1.600, 2.000 hectares. Então ele bota lá 200 sacos de arroz, 15 mil, se fosse botar no valor ali hoje. E aí ele continua se apoderando, na verdade, e aí a comunidade, não toda, mas uma parte da liderança da comunidade, acho que fez um grande negócio. Pegou 15 mil em troca de captação de água para poder ir para a fazenda. Então esse processo nosso da bacia do Gravataí hoje, nós conseguimos avançar porque é o espaço da democracia. É o espaço onde a gente consegue jogar todo mundo dentro do mesmo balaio, digamos assim, e aí a gente teve lá na hora da votação, quais os setores que votaram contra? Aí, agricultura, claro, se a água é de graça. E aí nós tivemos a divisão muito clara. Um setor da agricultura que produz arroz sem veneno, sem agroquímico, seja como for, que é do MST, que tem todo um exemplo de produção. E vai estar aqui o Uri hoje, que é presidente da associação, que tem a lógica, o entendimento da importância da água, votou favorável. E aí tem lá a lógica da produção vinculada, né, do setor organizado, e tem nome CPF, que é organizado pelo setor agrícola da FASU, votaram contra. Então há uma luta organizada dentro desse processo, não é para amador. E aí nós tivemos uma outra grande pegada. Qual foi? A venda da empresa Cosan. Se vendia a empresa Cosan, vende, não vende, vende, e foi trocada por, apesar de que a banana não está tão barata, mas por meia dúzia de banana.
E aí uma empresa, na verdade, que foi comprada, ele foi comprado a empresa não para fazer política social, nem para distribuir água. Ela foi comprada para ter lucro. E aí na hora de vai lá fazer a votação, ela vota contra. Ah, mas a presidenta da GE Corsã mandou um ofício dizendo que a empresa não é contra. Não aprovaram a metodologia e não aprovaram os valores. Não propuseram nova metodologia e não propuseram o valor. Mas não é contra. Não é contra porque quando sai na mídia e bate na Bolsa de Valores lá em São Paulo, e aí é uma manifestação de um setor que fez a matéria para nós aqui da região do Vale do Gravataí, o portal seguinte, quem são os contrários? Mas a Corsã não é contra. A Corsã, na verdade, é favorável à aplicação da lei. Mas é favorável por que votou contra a metodologia, votou contra os valores e não apresentou? E nós fizemos oficina separada, na verdade, com eles. Montamos um documento técnico com o setor de saneamento. Fizemos isso com o setor da FIEGS. Fomos lá dentro da FIEGS. E a FIEGS, na verdade, o setor da indústria votou favorável conosco. Temos clareza, na verdade, e aí o setor da indústria, sim, nós temos clareza que todos têm que pagar. Porque em alguns estados o setor da agricultura não paga. Quem paga é o saneamento e quem paga é a indústria. Então esse debate, né, de quem somos nós, e aí dentro dessa discussão, é um enfrentamento contra o Estado mínimo. Isso que o deputado traz agora, o rei estava nu. Quando choveu, o rei estava nu. E nós estamos avisando isso há muito tempo. Estamos avisando isso há muito tempo. Não tem política de Estado, não tem clareza na política de Estado. Não tem como tocar um órgão de gestão de água com 34 funcionários. Isso é piada de mau gosto, na verdade. E acontece o que acontece lá em São Paulo agora, na hora da crise, da falta de energia. Tu vende o teu patrimônio, o povo gaúcho acabou vendendo o seu patrimônio, né? E na hora que nós precisávamos de uma estrutura, de um Estado forte, robusto, que pudesse ter ali, não o exagero da mão do Estado, mas um Estado eficiente, que possa controlar a água, e aí traz aqui o presidente Paulo, água superficial e água subterrânea. Porque a água subterrânea está sendo levada de barbada. Está sendo levada, hoje o orçamento da GE Corsã, 40% é só de poço, só de água subterrânea. O que é isso, né? O que é esse processo? É a discussão que não quer ser colocada na mesa. E recebi, acho que na sexta-feira agora, cancelamento novamente do Conselho de Recurso Hídrico, dizendo que não tem pauta. Não tem pauta importante. Como assim não tem pauta? E aí onde é que essas pautas, onde é que está sendo feita essa conversa? Não é nos espaços da democracia, não é nos espaços coletivos. Está sendo feita, na verdade, no ar-condicionado e com alguns. Não é de maneira coletiva. Então nós estamos enfrentando não só a água por si só, poderia ser o ar, poderia ser a vegetação, né? Mas é um processo da falta de interesse que o Estado funcione. E quando aconteceu em maio, o que se percebeu, todo mundo sabia? O rei estava nu, não tinha o que apresentar, não tinha o que botar na mesa. E aí a população, na verdade, sofre o pênalti, não só porque choveu. Sofre o pênalti porque choveu bastante, mas o Estado deveria estar preparado para isso. E nós estamos aqui trabalhando agora na bacia do Gravataí, isso não é tese, é realidade, um início de negociação para poder chegar ao verão. Nós vamos precisar de água para abastecimento humano, nós vamos precisar de água para produção de arroz, e nós vamos precisar de água para a indústria. Então estamos nos encaminhando, já feito na última reunião de Santo Antônio, novamente um acordo, um puxadinho, uma gambiarra para garantir água para todo mundo. Mas o Sérgio é contra a produção de arroz, o Sérgio é contra. Eu não sou contra ninguém. Eu só quero, na verdade, que nos espaços adequados, e eu disse na semana passada, na reunião do comitê, o assunto da cobrança chegou no alto escalão, quando a presidenta da GE Corsã encaminhou o ofício ao presidente do comitê, deixou de ser tratado pelos estagiários. Deixou de ser tratado pelo pessoal de terceiro, quarto escalão, técnicos qualificadíssimos, mas não tem poder de tomada de decisão. Então hoje, essa é a reflexão que a gente faz aqui, a gente faz também de maneira coletiva para dentro do comitê. Todo mundo fala em comitê, mas quem é o tal do comitê?
Como é que ele é constituído? Né? Quem é que faz parte? Bom, aí quando eu vou lá vejo, na votação, na vida real, eu tenho o setor de saneamento, está lá dentro. E aí a representante da GESAN, nós trabalhamos com as 4 pautas, né? Drenagem, resíduos sólidos, resíduos também de esgoto e água. Traz uma discussão de contrato das prefeituras sobre a distribuição de lixo, de resíduo. Bota na mesa para saber como é que está sendo contratado esse serviço, quem é que fiscaliza. Claro que os caras não vão querer fazer discussão, né? Essa discussão só interessa a alguns, na verdade, né? Traz essa discussão de composição do tratamento de esgoto. E nós temos aqui, na Zona Norte de Porto Alegre, por verba da ANA, uma estação de tratamento de esgoto que está embaixo d'água, inutilizada até agora, porque o DEMAI acabou não dando a atenção que deveria ter dado para fazer ela funcionar, e ela está ali parada. Me falta perna para poder fazer um ofício para a ANA? Claro que falta perna, porque eu não tenho uma estrutura administrativa por trás para poder fazer um simples ofício. Porque há uma política de Estado de enfraquecimento administrativo. Quando eu não tenho estrutura administrativa, quando eu não tenho disponibilidade de tempo para me dedicar a isso, claro que a minha ação acaba fragilizada. E aí nós vimos agora, na reunião do Comitê Gravataí, lá em Viamão, no dia da reunião das mais importantes, vou dizer a mais importante que eu presidi, a secretária executiva, que é voluntária, teve um problema de saúde, não pôde ir. Pensa o caos, numa reunião desse tamanho, a pessoa que é o meu braço direito, na verdade, administrativo, não vai. Nos salvamos numa gravação. Gravamos a reunião toda. Ela teve que fazer, escutar, e volta, e vai, 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 e volta, para fazer uma ata que tem 16 folhas. E aí, na reunião passada em Santo Antônio, um dos representantes disse, mas meu nome não está lá. Meu nome não está lá, não apareceu como voto. Eu fiz questão de dizer que eu era do sindicato de Gravataí, de Glorinha, na verdade, meu nome não estava lá. E aí tu tem que ser, de maneira muito educada, dizer, seu nome não está lá? Eu vi o senhor votando. Só que o senhor é suplente, o senhor não podia ter levantado a mão. Isso é romper o princípio da democracia, que dá vergonha dentro de um processo. E dizer para um senhor de mais de 60, 70 anos, 60 já tem meu, né? Tem que calibrar 70 anos, na verdade, né? Dizer que ele rompeu a democracia a hora que ele levantou a mãozinha dele que ele não podia votar. E eu disse, o Gervásio me lembrava, Sérgio disse, só vai avisar que tem 3 votos só. E o cara estava lá levantando a mão. E depois ele fez mais grave ainda. Reclamou que a reunião, as notícias da informação foram públicas. Não sei quem vazou para a imprensa. Não sei quem vazou para a imprensa. Fui eu mesmo, como presidente do comitê, que dei entrevista. Da minha limitação, bom, tem a liberdade do jornalista escrever o que ele quer lá também. Não é eu que escrevo, se fosse eu que escrevesse, né, mas é o jornalista que escreve, ele faz a interpretação. E aí o cara reclamou também que a votação foi pública, e ele foi cobrado. Então, assim, é dessa construção que a gente está fazendo aqui, estamos trancados dentro desse processo. Então, eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás, num processo do Observatório de Governança das Águas, que está sendo construído dentro dessa macro política, aonde que nós juntamos 100 pessoas de várias instituições, com dinheiro de todo mundo que quer colaborar com o processo da democracia, para poder organizar a luta, deputado. 100 pessoas vindo do Pará, do Acre, eu era o único do Rio Grande do Sul, 2 de Santa Catarina, do Paraná não tinha ninguém, tentando organizar a luta. E a luta, na verdade, se dá dentro desse processo da democracia. E quando o CENDE diz aqui que está em quase todos os comitês, a Associação dos Geólogos, que eu também faço parte, nós já estamos em 6, 7 comitês de bacia hidrográfica. A EMATEC também está dentro dos comitês. Então é importante fortalecimento lá na base. Os sindicatos ainda têm dificuldade de entender o seu papel, né? Do que um comitê vai fazer parte dentro um sindicato vai fazer parte dentro do comitê. Mas daqui a pouco o sindicato de alimentação, que tem a FENSA, a Coca-Cola vinculada, eles têm interesse de participar. E aí a gente fica achando, né,
que a democracia ela se dá de maneira natural, não se dá de maneira natural. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, trazer essa experiência da vida prática, né, de construir com vocês, e a pergunta que também vocês têm que fazer é a seguinte, quando saírem daqui hoje: em qual instituição vocês participam? É do sindicato? É da associação de moradores? É do grupo lá, ou é só o grupo da turma que faz, grita, esperneia, na verdade só faz vento, e a política do vento vai com o vento, ela não se materializa. Então é importante nós estarmos engajados em associações profissionais. O papel do SENJA é estratégico. Fizemos esse documento lá na Expo Inter, né, Gervásio? E aqui entregamos um documento, né, para o secretário Carmadelli, que é o representante da Farsul dentro do governo, né, dizendo que nós queremos a democracia, e a democracia na política da água se dá através do fortalecimento dos comitês. E aí eu fico muito à vontade de dizer o seguinte: um governo vem e o outro vai, um vem e o outro vai, e nós vamos continuar aqui, porque o processo está enraizado. Nós estamos aí já com 250 comitês a nível de Brasil, e eu participei há muito tempo atrás, quando a gente era meia dúzia. Então a gente só não está na velocidade que a gente gostaria, mas o processo da democracia ele não tem preço, e por isso é importante a participação de vocês dentro desse processo da defesa da água. E ela vale dinheiro, viu? Quem acha que a aguinha é bonitinha, não sei o que lá, as empresas de saneamento do Brasil estão sendo compradas, como foi comprada a Sabesp agora, Corsã já foi, né? Justamente porque os investidores viram ali, na verdade, depois da mudança da lei em 2020, né, um seguro de vender água. Seguro de vender água, na verdade, não é para brincar de coisa de criança, né? É profissionalizar. Muito obrigado e parabéns pelo sindicato. Obrigada, Sérgio. Sérgio citou aqui, né, sobre o processo que nós, dos comitês, estamos fazendo, que é tentar alavancar a cobrança no Estado através dos comitês, né? Então, o Sinos conseguiu definir o seu mecanismo, os seus valores. O Gravataí, recentemente, também definiu o mecanismo, né, com a fórmula de cobrança dentro da bacia e os valores. E essa é uma forma da gente fazer com que o Estado se movimente e constitua essa agência de bacia, que poderia ser o Instituto, como o deputado Rosseto falou, né? Então, vocês percebam que a gente está atuando em diversas pontas para trazer a solução, né? Mas até hoje não foi instituída essa cobrança. E a gente precisa desse instrumento para que se consiga, né, realmente avançar. Esse instituto, né, essa agência, é quem vai gerir os valores, né? O dinheiro não passa pelos comitês. Às vezes parece que nós, como comitês, lutamos tanto pela cobrança como se nós fôssemos receber esse dinheiro. Os comitês não têm CNPJ. Nós vamos decidir onde aplicar os recursos conforme cada plano de bacia de cada bacia hidrográfica, cada comitê constituiu, né, que é um outro instrumento importantíssimo também dentro da gestão de recursos hídricos. Mas agora eu passo aqui para a nossa promotora de justiça, a doutora Ximena Cardoso Ferreira. Ela é a nossa promotora lá da bacia, também promotora de Taquariantas, né, para abordar o tema aqui conosco também. Obrigada, Viviane. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos colegas aqui. Com tão pouco tempo para falar, é difícil com tanto assunto que a gente tem, tanta coisa para resolver, né? Mas eu vou começar fazendo um gancho aqui dos que me antecederam, então, porque são assuntos muito importantes. Eu tinha uma relação de coisas que eu pretendia falar, já mudei de ideia aqui, porque também já cheguei aqui ouvindo falar em justiça climática, em racismo ambiental. É tanto assunto importante que a gente precisa enfrentar, né? Mas vamos tentar objetivar aqui. Eu queria pegar o gancho do deputado Rosseto para falar da relevância dessa iniciativa de fazer com que a Assembleia se aproprie desse tema de meio ambiente, deputado, porque nós vemos, nós que lidamos com o meio ambiente há muito tempo, a gente vê o meio ambiente sempre como uma pauta para depois, né? Então sempre foi relegado para depois. Primeiro nós vamos pensar em outra coisa, depois a gente vê o meio ambiente, e agora a gente está no meio do desastre e a gente vê onde é que esse pensamento nos levou, né? Porque quando a gente fala em mata ciliar, a gente não quer preservar a mata ciliar porque o verde é bonitinho, né?
A gente quer preservar a mata ciliar, porque é a mata ciliar que preserva o recurso hídrico, é a mata ciliar que conserva o solo, que mantém o solo, que promove a infiltração da água da chuva, né? Então, a mata ciliar não está preservada por lei federal porque alguém resolveu isso. Não, ela cumpre funções ecológicas, né, que são essenciais para a vida humana, para a vida no território. Então a gente precisa começar a pensar o meio ambiente finalmente de uma forma séria, né? E eu que venho falando em desastres, em inundações urbanas, e aqui o pessoal do Sinos sabe bem disso, porque desde 2015 a gente enfrenta essa questão de ocupação de áreas inundáveis, né, e trata a questão de inundações urbanas. Eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado nessa temática. Hoje as pessoas olham para mim e dizem: ah, a senhora é uma visionária. Não, eu não sou uma visionária. Nós já tínhamos esse problema aqui, nos Sinos pelo menos, e com certeza em outros espaços territoriais do nosso estado há muito tempo. Nos Sinos nós convivemos com inundações 2 vezes por ano, no mínimo. Né? Assim como convivemos, Sérgio, com a escassez, como caminhamos por dentro do rio Gravataí, como às vezes temos esse problema de escassez no rio dos Sinos. Então nós precisamos finalmente, e aí que eu venho falar sempre, em aproveitar a oportunidade. O desastre, com toda a dor que nos trouxe e que ainda nos traz, porque vamos lembrar que nós ainda temos pessoas fora das suas residências, nós ainda temos pessoas que não têm para onde voltar, e ainda temos pessoas que não vão poder voltar para o lugar onde viviam, e nós realmente não podemos promover esse retorno, mas nós precisamos aproveitar a janela de oportunidade que esse desastre, que trouxe tanta dor, nos dá para falar em meio ambiente. Nós precisamos enfrentar a questão ambiental e a questão das mudanças climáticas de uma forma muito séria, finalmente. Então, aproveitar todos os espaços, que é o que nós temos feito, para falar desse assunto e começar a realmente inserir isso em todas as pautas. Porque a questão ambiental e a variável climática precisa ser inserida de forma transversal em todas as pautas. Nós não podemos tomar decisões político-administrativas sem considerar as questões ambientais e climáticas. Nós vivemos hoje num contexto de mudanças climáticas, não temos mais espaço para negacionismo, já temos suficiente conhecimento científico para saber que nesse contexto os desastres, os eventos extremos serão mais frequentes e mais intensos. E isso que a gente viveu agora não vai levar mais 80 anos para acontecer, né? Vai acontecer, infelizmente, num período menor. Então, a gente precisa finalmente começar a enfrentar essas questões. E não tem como enfrentar isso dissociado do meio ambiente. É a preservação e a conservação dos nossos ecossistemas que vai poder nos tirar do buraco, vamos dizer assim. Não existe outra alternativa. Então, nós realmente precisamos ocupar todos os espaços, e eu quero valorizar aqui a iniciativa da ABS, do SENGE, que já me convidaram agora, por ocasião da Expo Inter, para fazer um debate sobre o papel, né, a questão dos comitês e o abandono, que o deputado Rosseto falou aqui, dos comitês. E não me convidaram por outra razão, senão a de que eu estou sempre ao lado do comitê. Né, Viviane, eu exerço essa função na Bacia do Rio dos Sinos há muitos anos, e o Ministério Público sempre esteve ao lado do Comitê de Bacia, que o Comitê dos Sinos, já sabem, é o mais antigo do país, é anterior à própria lei, tem todo um histórico, e ainda não conseguiu implementar a cobrança pelo uso da água, né? Então, nós brincávamos aqui, o presidente do Comitê do Parnaíba estava falando, um comitê bastante jovem, mas já tem há anos a sua cobrança, né, Viviane? E nos Sinos e no Gravataí aqui, com 35, 36 anos de existência, ainda não conseguiu. E nesse evento da Expo Inter, deputado, eu debati com o secretário, com o subsecretário, né, o Camardelli, e nós escutamos, esclarecidos, quem estava lá, o Sérgio estava lá, escutamos, né, Vinícius? Ele dizer que a cobrança pelo uso da água não é pauta na Secretaria Estadual.
Ele não é pauta, porque ele disse com todas as letras. Eu espero que tenhamos gravado, Eduardo. Sou testemunho. Né? O Eduardo também é testemunha. Ele disse com todas as letras que a Secretaria, que a SEMA, entende que não é necessário a cobrança como Estado. Numa realidade de completo abandono dos 25 comitês de bacia, completo abandono, o Sérgio relatou aqui já as dificuldades operacionais, administrativas, mas não são só operacionais administrativas. Os comitês de bacia integram o sistema. Legal. Integram o sistema. Nós não podemos admitir um sistema que não tenha comitês de bacia atuantes e fortes. E aí eles dizem, alguns até nem estão mais atuando, mas é claro que não estão mais atuando. Mas e como é que vão atuar? Porque essas comunidades, né, exatamente. as comunidades. Eles realmente têm dificuldade de entender que o comitê é órgão do sistema. Então, o nosso papel aqui, já que nós estamos falando do papel das instituições, né, então que cada um de nós possa, assim como o Sérgio provocou, como cidadão ou como integrante de alguma organização, seja ela qual for, que a gente tenha clara essas questões e que a gente possa replicar a boa informação, o bom conhecimento, né, para que a gente pare de perder tempo com coisas como abrir canal de drenagem da Lagoa dos Patos para o mar, né? Ou que a gente ache que a dragagem dos rios vai ser a panaceia. É importante desassorear de forma técnica. Em pequenos arroios é uma bela solução para os arroios que estão dentro das cidades, mas não é dragagem do Rio dos Sinos ou do Rio Taquari que vai resolver o problema de inundações. O que vai resolver o problema de inundações é preservação ambiental, cobertura vegetal, tanto a montante quanto a jusante, tanto nas margens do rio como em qualquer espaço da cidade. O que vai resolver o problema da inundação é fazer um uso correto do solo, fazer um ordenamento territorial, dizer aqui não pode construir, aqui tem que estar um espaço reservado para o movimento das águas. Porque uma coisa muito importante que a gente precisa distinguir, e agora com o desastre de abril, maio, junho, a gente fala a enchente. Antes da enchente, depois da enchente, a enchente. Gente, enchente é um movimento hidrológico natural, salutar para os nossos ecossistemas. Ninguém aqui quer impedir a enchente, tá? O problema é a inundação. E a inundação ocorre quando? Quando o espaço que deveria estar reservado para o movimento das águas está ocupado. E isso é o que promove a inundação. O atingimento de bens e patrimônios pelas águas se dá justamente porque aquele espaço, ou outro espaço, antes daquele que foi atingido, deveria estar reservado ao movimento das águas e está ocupado por um crescimento desordenado na cidade, por especulação imobiliária, por avanço sobre áreas sensíveis. Então, nós precisamos olhar as verdadeiras causas dos desastres para dar efetivamente nome aos bois. E não ficar chamando de desastre natural, que é outra coisa que eu gosto de falar muito também. Porque quando a gente chama isso de desastre natural, ou de evento climático, enfim, quando a gente chama isso de natural, tem duas consequências muito sérias. Em primeiro lugar, ninguém é responsabilizado pelo que aconteceu. E em segundo lugar, ninguém faz nada para evitar o próximo. Então nós precisamos seriamente pensar nas verdadeiras causas dos desastres, enquanto a nossa ação diária, cotidiana, seja com relação a resíduos, consumos, seja com relação à ocupação do solo ou a um corte de árvore na frente da minha casa, cada uma delas, assim como as escolhas políticas que nós fazemos ao eleger os nossos representantes, ao apostar na política A ou na política B, vão nos conduzir para esse cenário de coisas que nós vivemos hoje. Porque todos nós fazemos parte do problema. E assumindo que nós somos parte do problema, nós temos capacidade de fazer parte da solução. Então, eu convido a todos para que a gente possa fazer essa reflexão, tanto a nível individual, de cidadania, quanto a nível organizacional, seja na esfera que for,
para que a gente possa identificar as boas iniciativas, apostar nelas e que a gente possa também afastar alguns discursos que a gente já sabe que estão incorretos e que vão nos levar ao mesmo ciclo que nós já vimos acontecer. Então, se a gente continuar usando inadequadamente o nosso território, não fazendo o enfrentamento das questões de ordenamento territorial que a gente precisa fazer, se a gente continuar permitindo que as coberturas vegetais, sejam elas do tipo que forem, seja mata ciliar, seja floresta, seja topo de morro, sejam ou sejam os banhados, drenados, se a gente continuar permitindo que isso aconteça, o desastre vai chegar cada vez mais cedo. E a gente não vai ter sequer capacidade de resiliência, porque a resiliência que a gente precisa buscar, ela está nos espaços que têm funções ecológicas a cumprir. Então, nós precisamos entender a importância disso, mesmo que a gente viva numa cidade completamente urbanizada. A gente tem possibilidade de usar sistemas de drenagem sustentável espalhados ao longo da cidade. A gente tem condições de vegetar essa cidade, ainda que de forma, pequenos espaços. Tudo isso vai contribuir para uma maior infiltração da água da chuva, para um efeito, uma redução do efeito de calor, das ilhas de calor, para uma maior retenção do solo e evitar o escoamento superficial das águas e a erosão dos solos e o assoreamento dos rios. Então, é todo um ciclo que nós precisamos pensar, cada um de nós, como eu digo, individualmente e também nas nossas organizações. Eu agradeço o espaço e fico à disposição. Obrigada. Um excelente fechamento aqui com a doutora Ximena, E nós temos, eu mantive aqui entre 15 e 20 minutos, Todos não ultrapassaram o tempo. Nós temos ainda uns pouco mais de 15 minutos para abrir para a plateia. Então, já peço aqui inscrições, peço que venha aqui, Peço que venha aqui para alguém leva o microfone lá. Nossa, porque está gravando. Sim, melhor falar no microfone por conta da gravação. Pode ser? A pessoa é ali. Pode ser aqui? Vou ficar muito exposto? Pode ser aí. Vou ficar muito exposto? Bom, primeiro já foi respondido pelo deputado, essa questão de criação de um instituto para se fortalecer as bacias hidrográficas. Então, era uma das minhas perguntas de como fortalecer. Então, já foi respondido. Uma outra pergunta que se presta aos três seria sobre, também foi mencionado o PL 51, que libera áreas, e é até contraditório, se falar que as áreas são liberadas para interesse coletivo, e essas áreas estão dentro de propriedades privadas. Vão ser feitos barramentos de nascentes, vão ser feitos barramentos de corpos d'água dentro de propriedades privadas. E quem vai definir isso aí? Quem vai definir se é ou não de interesse coletivo? Aí a minha pergunta é: existe alguma possibilidade legislativa, jurídica, de se tentar reverter esse PL 151, porque ele foi contra uma outra legislação que já existia? Então, é a minha esperança, a partir do que aconteceu em maio, porque o nosso problema que nós estamos discutindo aqui não começou em maio, todos nós sabemos disso. Em maio foi no ápice. E eu penso que a primeira coisa seria rever isso aí. Esse PL 151 que libera mata ciliar, eu preciso desse espaço aqui, e eu tenho uma garantia legal de poder fazer. Então a minha pergunta é essa: é possível tentar se reverter legislativa e juridicamente
esse PL. E só uma observação, para não ocupar todo o tempo e dar espaço para outras perguntas. A questão do uso da água, né? Eu sou de Jaguarão, então eu convivi grande parte da minha vida com as lavouras de arroz. E eu queria saber quanto vale o preço do arroz se quem capta água da Mirim e da Lagoa dos Patos pagasse por essa água. Nós estaríamos pagando quanto pelo arroz? Essa água, ela é toda de graça. Tá? Então, a quanto iria o preço do arroz se esse pessoal que retira a água tivesse que pagar pelo uso da água? Tá? Seriam essas duas questões. Eu só te peço para se identificar, para ficar gravado. Perdão. Meu nome é Sandro Silveira, eu sou técnico em meio ambiente, educador ambiental, e eu venho de Pelotas para o seminário. Fiz o comentário para poder utilizar o tempo. Obrigado. Quem começa? Eu acho que é só essa, né? Já me despeço, né? É isso? Fazemos 3 perguntas. Não, acho que fazemos uma pergunta de cada vez, né? Pode responder e aí eu vejo se tem mais tempo. Eu acho que sim, tem várias iniciativas. Um negócio meio vergonhoso aqui para os gaúchos. Eu acho que o STF já aguarda legislações inconstitucionais que são produzidas aqui. Isso aqui virou uma fábrica de legislação inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal já está aguardando as legislações que vêm do Rio Grande do Sul. São várias iniciativas de inconstitucionalidade. O Ministério Público tem tomado iniciativas, várias entidades, inclusive, sobre essa. Que é um negócio impressionante, né? Conceitual. Tem uma área de preservação permanente que deixa de ser área de preservação permanente. E assim vamos, né? E tem, né, um tema aqui, a doutora Gimena vai falar mais, mais apropriado que eu, mas que cuidado, né? A minha percepção aqui, é o meu primeiro mandato aqui no Estado, a minha percepção é que essa turma, que tem essa visão destruidora, enfim, quando a Constituição brasileira estabeleceu o caráter concorrencial de legislações, concorrentes no sentido de complementares, mas subordinadas à agenda ambiental, há uma autorização constitucional de que esta legislação é operada pela União, pelos estados e pelos municípios. Mas a Constituição, na nossa opinião, ela é clara quando ela estabelece uma hierarquia. A legislação estadual não pode destruir uma legislação mais protetiva nacional, como o município não pode destruir. Não é isso? Nos parece claro isso. Não é assim a visão da turma, que tem maioria hoje na Assembleia Legislativa. Eles argumentam a ideia da autonomia federativa autorizada pelo texto constitucional para destruir a legislação nacional. É absolutamente claro, é o discurso e a fundamentação. Eu estou aqui falando para ti, é um negócio que eu não tinha dado conta. Então, cuidado. Ponto 1. Várias das legislações, autolicenciamento, por exemplo, começa a ter decisão do STF. Esta tem decisão, porque é claramente inconstitucional e ilegal. Ela agride a legislação nacional, que proíbe essa utilização de APPs. E aí é um truque, eu encerro aqui, mas a gente está aqui aprendendo juntos, é um truque conceitual que eles fazem. O primeiro deles é esse. Eles se utilizam da competência delegada pela Constituição em nome da autonomia federativa para burlar a hierarquia. E, bom, como nós temos autonomia, nós vamos fazer o que é melhor para o nosso Estado, ponto final. E o conceito de Estado se sobrepõe ao conceito nacional. O segundo é a ideia de interesse público. Sempre aquilo, né? As legislações abrem, estabelecem a regra geral e estabelecem exceções. Então, eu posso ter investimento, vou traduzir assim, em APPs, por exemplo, investimento de interesse público. Então, hidroelétrica, sei lá, coisas que são do interesse público. Eles usam o interesse público, o interesse social e público, que são exceções para as áreas de proteção, e incorporam para eles
né, a cultura privada, a atividade econômica privada, como de interesse social. Pô, então, uma lavoura de soja tem um interesse público e social. Até tem. Como toda atividade econômica. E se a gente pegar o conceito deles de interesse social, interesse público, uma atividade econômica privada, toda atividade econômica ela vai ter um componente social, obviamente tem impacto social. Então são conceitos que eles vão abrindo nas brechas das legislações, a exemplo dos planos diretores. Todos os planos diretores dos municípios, Porto Alegre é um exemplo, são destruídos a partir das exceções. Todos os planos diretores são destruídos a partir do que o legislador, corretamente, ele estabeleceu também, essa é a regra geral. Talvez tenha uma exceção, Bom, então esse é o sinal dos tempos que nós temos que estar muito atento, né? O sentido do movimento deles é um sentido de destruição das regras, da legislação, das normas, de proteção ao bem comum, do conceito de um espaço comum, de um bem comum, de um patrimônio comum, que é a agenda ambiental e outros temas. Então, sim, há uma disputa judicial, há uma disputa legal, nós temos várias iniciativas no sentido de reverter legislações destruidoras da legislação ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, desculpa aqui, é óbvio quando eu penso no meio ambiente aqui, o fim, a extinção da zoobotânica é um crime contra o Estado. Vocês imaginam, o Estado abriu mão de ter um barco, um espaço de produção de conhecimento sobre a sua natureza. Nós não temos isso hoje. Então, quando eu falo do Instituto das Águas, na minha visão, é um pouco isso. Recompor uma agenda ambiental, uma SEMA liberta, agenda ambiental só, bota recompor Fundação Zoobotânica, Instituto de Águas, uma FEPAM fortalecida. Tem que pensar nisso. Mas, enfim, estou esticando aqui agora. Sim, tem iniciativas legislativas, nós temos uma correlação de forças muito ruins hoje na Assembleia em relação a este tema. Tanto que eu imaginava, sinceramente, aqui, com uma ingenuidade que eu não posso mais ter, com a minha idade e experiência, mas eu imaginava, depois da brutal estiagem, depois das consequências sociais brutais, dos refugiados climáticos, nós entramos na COP30, nós somos a agenda global por conta do desastre social e econômico, as pessoas morreram. Eu achava, nós estamos respirando fumaça, particulados, cinza, que a Assembleia Legislativa incorporar uma ideia de ter uma comissão do meio ambiente é algo, bom, agora vai nada. Porque eles bloqueiam a agenda ambiental. Por quê? Porque ela é inibidora de uma agenda do capital, que quer liberdade, né? Para explorar, para destruir, etc. Nós discutimos aqui esse tema da silvicultura aqui no estado. Bom, os caras autorizaram mais 1 milhão de hectares na região sul do estado, perto da celulose. 1 milhão de hectares vão ser incorporados à silvicultura no estado do Rio Grande do Sul. Eles estão acabando com o Pampa, céu aqui. A gente fica falando aqui, o Pampa, este bioma, ele não existe na linguagem do governo do estado. Nem o bioma Pampa, nem o Mata Atlântica. Não aparece em nenhum documento. PPA, LDO, LO, vocês não encontram a ideia de ordenamento, de gestão territorial do bioma Pampa. E a soja e a silvicultura estão verdadeiramente destruindo esta paisagem, ou este grande bioma chamado Pampa. Então, tem resistência? Tem. Tem limites? Tem. O Judiciário e o Ministério Público têm sido instituições muito, muito potentes neste momento, que a correlação de forças no parlamento, nos parlamentos, tem sido muito desfavorável a essa nossa agenda. Só para complementar, né, é chocante assim, o retrocesso em matéria ambiental que a gente vem sofrendo nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós tínhamos um Código Estadual do Meio Ambiente que era exemplo para o país todo, que levou 10 anos em discussão de toda a sociedade e que num fechar de olhos foi desidratado, assim, de uma forma assim chocante. Eu me recordo que o Ministério Público foi convidado para um debate com a SEMA,
quando isso era um anteprojeto, enfim. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu vim de Taquara para esse debate que estava marcado no dia da manhã aqui, e quando eu estava na Castelo Branco, entrando em Porto Alegre, estava na rádio falando que o projeto estava na Assembleia. Em regime de urgência. Em regime de urgência. E eu disse, eu me senti a maior trouxa da história, porque eu estou vindo para um debate e o debate não existe. Né? Então estava o Ministério Público todo reunido, os atores, né, foram convidados alguns dos promotores com atuação ambiental para fazer essa reunião aqui em Porto Alegre, com a Secretaria de Estado, e antes que eu pudesse chegar na reunião, já estava na Rádio Gaúcha que o projeto já estava na Assembleia em regime de urgência, quer dizer, não podemos fazer nada. E nós apontamos nessa reunião, a reunião aconteceu efetivamente, e nós apontamos uma série de inconstitucionalidades de retrocessos, enfim, naquele projeto, e acabou passando de qualquer forma. Agora, por exemplo, o Supremo reconheceu a questão do licenciamento da LAC, do autolicenciamento, enfim, como já começou, né, a retornar um pouco, né, a nos dar algum retorno com relação a isso. Assim como existem outras ações também em curso, né, com relação a essas outras questões que foram aqui mencionadas. Mas eu queria mencionar uma outra questão que para mim é muito séria e que não foi mencionada aqui ainda, que é a questão da possibilidade, e aí é uma lei federal. Tá? Uma lei federal abriu a possibilidade de que os nossos municípios revejam a margem de áreas de preservação permanente dentro dos seus territórios. E isso é seríssimo. E nós precisamos falar disso nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, porque nós não vamos conseguir fazer prevenção de inundações e de outros desastres se a gente tiver APP de 5 metros, como estão pretendendo aí nos municípios. E nós não estamos falando aqui de áreas consolidadas, de regularização fundiária, urbana, não é disso que nós estamos tratando. Os municípios estão começando a reformar suas leis municipais com essa autorização federal para reduzir faixas de APP para novas construções. Então nós vamos começar a adensar e a pressionar os nossos recursos hídricos no âmbito dos municípios com essa autorização federal, que sim está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o problema é que o tempo do Supremo Tribunal Federal não é bem o tempo da vida aqui. Mas, enfim, nós estamos tentando. Eu tenho mais uma inscrição aqui com o Paulo. Tem mais alguma inscrição? Temos 4 minutinhos só, então, Paulo. Vamos encerrar, então, com a sua questão. A minha, rapidamente, é Paulo Robinson Samuel, presidente da ABS. Só para ter uma contextualizada antes, né? Eu vou pegar novamente este louco quebra-cabeça, né? E aí a gente está aqui representado pela Viviane, que é a nossa representando a ABS, Sérgio Cardoso, a PMVG, a ONG, né? Deputado Miguel Rosseto, a Frente Parlamentar, portanto, o Legislativo, doutora Ximena, Ministério Público, e nós, né? Os outros parceiros nesse quebra-cabeça. E aí eu quero fazer uma analogia que está faltando uma peça aqui, que vocês devem ter notado. Cadê o Executivo? Eu queria dizer para vocês que o Executivo foi convidado. Nós nem recebemos a resposta de dizer não, nós não vamos poder fazer. Está lá o João, né, o João Ricardo, que infelizmente não pôde vir pela questão do transporte da passagem, das passagens que ele só poderia vir né, porque por causa de voo na segunda e voltar no sábado, mas a esposa dele está ganhando neném hoje ou amanhã, então ele não pôde vir, mas se propôs a gravar um vídeo e estar discutindo conosco. E a minha questão é o seguinte, né, todos esses atores aqui
E nós não conseguimos avançar. A lei, deputado, é de 94, a 10.350 de 94. Ela, o dia 30 ou 31, Sérgio? De 30 de dezembro vai fazer 30 anos. E aí eu quero já um desafio ao Ministério Público, a todos nós fazemos um evento, pelo menos, eu já tinha conversado outra vez, simbolizando, né, este dia. Porque nós precisamos avançar, né? Avançar no sentido de que precisamos sair dessa inércia. Aqueles instrumentos que foram colocados aqui, a gente não consegue, né, e não dá. A gente que é da área até consegue um pouco entender as coisas. Mas, e quem está fora do sistema, fora da nossa bolha, que não consegue entender. Igual, eu tenho a Casa do Povo, a Assembleia, o Ministério Público, todas essas organizações, e nós não conseguimos evoluir. Então eu queria, né, uma rápida rodada aí para vocês um comentário, como é que a gente pode, além do Instituto, né, proposto. E aí eu fico com um desafio aqui, já que está sendo gravado. Será que o órgão, a SEMA, ficou com medo de debater conosco depois daquela atividade que a gente teve? Infelizmente eu não pude estar presente, mas o Eduardo teve lá na Expo Inter, né? Então eu deixo assim esse questionamento pode ser que o nosso secretário lá esteja ouvindo e aí nos responda. Obrigado. Obrigada, Paulo. A gente começa com o Sérgio? Só de maneira rápida, na verdade, agradecer a oportunidade. É um grande desafio. O desafio passa, e eu acho que esse exemplo ali, Paulo, do quebra-cabeça, é um quebra-cabeça, né? Você fazer um grande esforço de buscar o Estado, mesmo ele não querendo, digamos, brincar, na verdade, né? Mas o governante, quando ele é eleito, ele não é dono do Estado, ele está lá só de guardião da coisa pública, da estrutura pública, né? Então, acho que é mais uma oportunidade, a parceria do SENJ, a parceria das instituições, das universidades. Eu acho que nós temos aí o compromisso de fortalecer as instituições democráticas, na verdade, né? Ou seja, sindicatos, associações, grupos, né, que possam organizar, tensionar, né? Porque eu acho que esse é o nosso grande papel. E nós estamos fazendo ele hoje de maneira muito, digamos, qualificada aqui. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é o desafio esse. Tensionar e qualificar os espaços democráticos que nós temos hoje. Inclusive, promotora, os conselhos de meio ambiente. Hoje estão esfacelados, esgualepeados, na verdade. E os conselhos de meio ambiente, na verdade, deveriam ser um espaço democrático, estão lá abandonados dentro dos municípios, e o prefeito não quer nem saber de conselho de meio ambiente, mas ele quer tomar a decisão de fazer a alteração das APPs. A gente agradecer o convite da ABS, aqui do SENJ, das entidades promotoras. É uma história rica, né, de acúmulo, de debate. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, a gente sempre aprende muito. Renovar os nossos compromissos, né, lá na Assembleia com esta agenda, a partir dessas iniciativas, inclusive, recuperar nossa história, as pessoas que participaram de 94, todo aquele ciclo, né, pós-constituinte, democrático. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre recuperar, né? A reconstrução democrática do nosso país, ela vem acompanhada com muita força da agenda ambiental, né? Nas nossas constituições, essa legislação da década de 90, e refletir. As pessoas que participaram dizem, nós éramos vanguarda, né? E viramos atraso. Nós temos que compreender isso, né? Queria sugerir 2 temas assim, para a continuidade, que é muito importante. O primeiro deles é a votação do orçamento do Estado, agora em novembro. A Assembleia vota o orçamento de 2025. Há todo um esforço de diálogo sobre compreender a agenda ambiental dentro do orçamento de 2025, especialmente por conta do Full RIGS. O Estado do Rio Grande do Sul, vocês acompanham isso, por conta de uma iniciativa do presidente Lula, o Congresso aprova. O fato é que o Rio Grande do Sul
nos próximos 3 anos, não paga a sua dívida com Brasília. O dinheiro que iria para Brasília fica no Rio Grande do Sul para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E essa reconstrução é uma agenda ampla. Nós estamos falando em 12 bilhões de reais nos próximos 3 anos, que serão investidos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós estamos disputando que parte desses recursos sejam corretamente utilizados, que nós chamamos de uma agenda ambiental para o Rio Grande do Sul. Isso envolve, inclusive, programas robustos de apoio aos comitês e financiamento para a atualização e construção dos planos de manejo das bacias. Enfim, é um ponto de atenção. Orçamento de 2025 e fundo de reconstrução com os recursos da dívida. É muito dinheiro, são 12 bilhões de reais nos próximos 3 anos que serão utilizados numa agenda aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E o segundo tema de atenção os nossos comitês da região metropolitana, em especial, mas não só, Vale do Taquari e Antas, é que o governo federal está disponibilizando, vai reservar num fundo recursos para a atualização, construção, enfim, de um sistema de proteção contra cheias aqui na região metropolitana. Significa um grande investimento nos sistemas de diques, casas de bombas, enfim, etc., que nós temos que estar muito atento a isso. Nós estamos falando em 6 bilhões e meio de reais, uma grande intervenção. Rio dos Sinos, Rio Gravataí, Ucaí, Jacuípe, é uma grande intervenção que nós temos que estar muito atento em como essa intervenção será feita, com intervenção dos comitês, das sociedades, dos municípios, para que não seja uma intervenção, né? Enfim, que não guarde diálogo tudo isso que nós falamos aqui, com essa grande região da bacia hidrográfica aqui da região hidrográfica do Rio Guaíba. Então, é um convite, vocês estão acompanhando, os comitês, essa agenda vai entrar pesada o ano que vem. E, por fim, um convite aqui só. Por conta desse esforço, todos nós, um convite, uma informação. Nós tomamos a iniciativa na Assembleia de homenagear o trabalho dos comitês, e essa referência para nós, o Comitê do Vale dos Sinos, é o comitê com maior experiência no país, e nós vamos homenagear a Viviane, que coordena agora na Assembleia, com uma medalha da Assembleia do Legislativo, que é um símbolo de uma referência de um comportamento cidadão exemplar, cidadã exemplar. Então vocês vão receber o convite, a Viviane vai receber esta medalha da Assembleia Legislativa, e por conta do seu trabalho, da sua representação nesse comitê, que é uma referência para o Estado e para o Brasil. Todos vocês estão convidados, logo, todos os convites. Obrigado, parabéns. Muito bem, recebemos essa notícia com bastante apreço, né? Porque o trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos precisa ser reconhecido. Mas eu quero pegar o gancho novamente do deputado para falar disso que ele tocou aqui, que para mim é um tema muito sensível. Plano Metropolitano de Proteção contra as Cheias é o nome que recebeu esses estudos técnicos que foram desenvolvidos ao longo de 3 anos, de 2015 a 2018, na Bacia do Rio dos Sinos, pelo menos, mas acho que é importante do Gravataí também, né? Nós participamos ativamente, os municípios, o comitê, o Ministério Público, e isso foi um dinheiro que veio do governo federal, do Ministério das Cidades, foi mais de 10 milhões de reais que foi investido aqui, e se criaram, então, esses estudos técnicos, ok? Esses estudos, eles precisam avançar, e aí é que vem essas obras, mas não apenas obras, eu faço questão de dizer, porque não é construindo dique só que a gente vai resolver o problema, nós precisamos uma série de medidas não estruturais também, e aqui eu estou falando em ordenamento territorial, né? Porque os diques não vão resolver todos os problemas, mas em alguns pontos sim, eles são necessários. Esses estudos apontaram quais são os pontos em que eles são recomendáveis e quais não, tá? E é preciso que se tenha um olhar muito cuidadoso com relação a isso, né? E aqui eu falo não só para o deputado, mas os comitês de bacia já estão bem apropriados disso, mas cada um dos senhores, como cidadão, que tenham esse cuidado, que acompanhem esse processo,
Porque exatamente isso, os estudos mostraram locais em que diques são recomendáveis e em locais em que não são recomendáveis e que precisam, então, existir outras medidas, como realocação da população, como ordenamento territorial, né? E essas são as mais difíceis da gente ver concretizadas, né? Mas a gente precisa ter a clareza de entender que não são todos os locais que comportam diques, que diques não são uma solução mágica para o problema. Diques nós podemos construir até uma altura de 6 metros, dizem os engenheiros aqui, não quero, estão até mexendo aqui em terreno pantanoso, né? Mas os entendidos, os técnicos do assunto dizem que não, a gente não pode fazer um dique de 20 metros, né? Então, muito cuidado com esse tipo de informação que começa a surgir, né, e a circular nisso, em todos os meios, para que a gente tenha esse cuidado. Evidentemente, por exemplo, o estudo dos sinos, que é um estudo excelente, ele teve suas falhas já identificadas agora nesse problema, neste evento de abril-maio. Por quê? Porque o dique da Matias Velho não funcionou para proteger aquela população. Então, este ponto nós precisamos rever nesses estudos, e aí vai dinheiro também para rever isso, mas a gente não precisa partir do zero. Nós já temos estudos técnicos robustos, né? Precisamos atualizar com essa nova cheia, precisamos rever um ponto ou outro, né? Onde a estrutura não funcionou como se esperava que funcionasse, mas a gente já tem um substrato da onde partir. Então, que a gente se aproprie dessas informações também para poder seguir controlando isso e exigindo, né, do executivo aí que desenvolva esses estudos complementares, enfim, e a execução das obras, né, que a gente possa todos estar cientes disso para poder fazer isso acontecer. Muito obrigada. Primeiro, agradeço, né, a menção e tenho certeza que essa homenagem que o deputado está promovendo ali em relação a mim, à frente dos sinos, representa muitas pessoas, né, muitas outras e muitos outros vieram antes de mim. Se a gente conseguiu avançar e fazer o que a gente está tentando fazer de realmente implementar os instrumentos aqui no Estado, é porque muitos já discutiram e debateram isso há muito tempo. Quero agradecer aos 4 palestrantes, agradecer também pelo compartilhamento aí de todas as informações, o conhecimento, e principalmente aos 3, né, que estão presentes pelas discussões aqui. E encerramos um pouquinho atrasados, mas encerramos. Obrigado. Obrigado, Viviane. Obrigado,